O artigo 778 do CPC, ele inaugura no livro da execução, capítulo 2º das partes. Tá? Artigo 778, 779, 780 compõem esse capítulo 2º. Vamos ver cada um deles. Tá? Artigo 778, ele trata da legitimidade ativa na execução, dizendo que pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Nós falaremos melhor do título executivo, mas nós já adiantamos que o título executivo está inserido naquele princípio da formalidade. O legislador, o sistema processual, acrescenta um novo requisito formal, que é o título executivo, sabendo que a atividade executiva que ele está sendo chamado a prestar, né, o Estado legislador adota uma conduta preventiva, já que o Estado juiz é chamado a prestar a execução, que é uma atividade por demais gravosa, agressiva ao patrimônio, por cautela, ele acrescenta uma nova formalidade, que é a exigência de título executivo. Sem título executivo é nula a execução, nós aprofundaremos isso, salvo engano já até mencionamos. Portanto, é necessário o título executivo. O título executivo, ele representa, ele contém nele representado uma obrigação, que foi inadimplida. E essa obrigação, aí é direito civil, a obrigação tem lá o sujeito ativo e o sujeito passivo. O credor da prestação, ele tem legitimidade ativa primária, ele é o beneficiário da obrigação, ele tem, portanto, a pretensão, ele tem a legitimidade ativa primária para propor a demanda executiva em juízo. Então, 778, caput, legitimidade ativa primária, o credor. Ok? Mas o 778 não acaba no caput. Ele vai tratar no seu parágrafo 1º, lá, ó, podem promover a execução forçada ou nela prosseguir. Então pode dar início à execução forçada, ou já tendo ela sido iniciada, dar continuidade, prosseguir, em sucessão ao exequente originário, e traz os incisos. Então, se o caput tem a legitimidade ativa primária, o parágrafo 1º tem a legitimidade ativa sucessiva. Há uma sucessão de quem poderia propor e não propôs em vida, ou de quem já deu início à propositura e esse legitimado vai prosseguir. E aí é muito claro, veja, inciso 1º. Legitimidade ativa secundária, legitimidade ativa sucessiva. O Ministério Público nos casos previstos em lei. Inciso 2º. O espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que por morte do credor, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo. Inciso 3º. O cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos, uma cessão de direitos, portanto, o cedente e o cessionário. E aí eu chamo a atenção, inciso 4º, vamos matar, o subrogado, nos casos de subrogação legal ou convencional. Aí eu chamo a atenção do parágrafo 2º, para fechar a legitimidade ativa. Esse é um dado importante. Parágrafo 2º. A sucessão prevista no parágrafo 1º independe de consentimento do executado. Não depende de consentimento do executado. A sucessão no polo ativo não se confunde com a sucessão no polo passivo. Me parece que aqui é uma questão até intuitiva, né? Eu contrato, eu empresto dinheiro, portanto, eu celebro um negócio jurídico com um devedor, que é o que se espera, né? Eu fiz ali uma investigação, uma análise, eu emprestei dinheiro para quem tinha condições de me pagar. Então era uma pessoa da minha confiança, ou era uma pessoa que eu não conhecia, mas que se mostrou ter patrimônio. Eu tive todo um trabalho e investiguei a capacidade dele de me ressarcir o dinheiro. Pois bem, ele é meu devedor. Será que ele, devedor, pode passar aquela obrigação
livremente para um outro sujeito qualquer, você imagina que um grande empresário pretenda transferir o seu dever, a sua obrigação de me transferir a quantia para um hipossuficiente, para um pobre coitado de um necessitado. É claro que essa transferência no polo passivo da obrigação não pode se dar automaticamente. Eu, credor, tenho o direito de ver, não, a obrigação vai transferir para quem? Eu posso impedir, eu falo, não, mas eu não emprestei dinheiro para esse outro sujeito que não tem condições de pagar. Eu emprestei dinheiro para você. Agora, a hipótese que o 778 está tratando, parágrafo 1º e parágrafo 2º, não é essa, é o contrário. O devedor, ele tem a obrigação de pagar, seja lá para quem for. Então, quando o credor, quando o sujeito ativo da prestação pretende transferi-la, aí se o credor fez bom negócio ou não fez, ou se o adquirente, o cessor fez bom negócio ou não fez, problemas são deles, mas eu, como devedor, tenho a obrigação de pagar, seja para um, seja para outro. Então, veja, se por ato voluntário inter vivos, o credor cede a um terceiro aquele direito, será que o executado pode falar, não, mas eu não me obriguei a pagar para você, eu me obriguei a pagar para o outro, eu tinha que autorizar a transferência? Negativo. Importante esse parágrafo 2º do artigo 778. Tá? A sucessão não depende de consentimento do executado. Ok? Muito que bem. Tem muito além disso que falar, não. Artigo 779. 779. É a legitimidade passiva. É ao contrário do 778. 778, legitimidade ativa. 779, legitimidade passiva. A execução pode ser promovida contra. A execução pode ser promovida em face de quem? Então veja, inciso 1º. Inciso 1º. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Essa é a legitimidade passiva primária, ou legitimidade passiva originária. Algo parecido com o que se encontrava no 778 caput. O credor, legitimidade ativa, o credor reconhecido no título, legitimidade passiva. 779, inciso 1º, o devedor reconhecido no título. Aí, olha o inciso 2º. A execução pode ser promovida contra o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor. Legitimidade passiva secundária, legitimidade passiva sucessiva. Ok? Não era uma dívida originariamente contraída em face desses sujeitos, mas é uma dívida que decorre da transferência de patrimônios do decujus. Né? Você assume tanto ônus quanto bônus. Tanto bônus quanto ônus. Então, aí tem aquela regra de direito material, né, nos limites da herança. Então, se o cara deixa um patrimônio de 100 mil, uma dívida de 1.500.000, você não vai honrar toda aquela dívida, enfim. Mas está ali, inciso 2º, o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor. Inciso 3º. O novo devedor. O novo devedor que assumiu livremente a dívida, não. O novo devedor que assumiu com o consentimento do credor. Aquilo que falávamos ainda há pouco, quando da análise do 778, parágrafo 2º. Então veja como é que é diametralmente oposta a solução do 778, parágrafo 2º, sucessão entre credores, e a do 779, inciso 3º, sucessão entre devedores. O novo devedor que assumiu com o consentimento do credor a obrigação resultante do título executivo. Então vai ter uma mudança no polo passivo, vai ter uma mudança no devedor, e essa mudança não se dá por ato voluntário apenas entre os sujeitos, devedor e terceiro. Precisa também da manifestação de consentimento do credor. Então veja que é uma condição, é uma condicionante. Inciso 4º. O fiador do débito constante em título extrajudicial. Então, o fiador que conste do título extrajudicial. Porque a fiança não se presume, né, meus amigos? A fiança não se presume. E em relação a esse dispositivo aí,
tenho que ver com os senhores também o que consta do artigo, deixa eu ver isso aqui, 513, é esse? 513, parágrafo 513, parágrafo 5º. Estou trazendo aí para vocês, tá? O que nós estamos vendo aqui está no capítulo do processo de execução, lato sensu, tá? Aplica-se o processo de execução ao cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença é a fase executiva do processo sincrético, né? Então, cada um dos procedimentos, quando a gente for analisar, nós vamos ver os dois, que um tem compatível com o outro. O que eu estou falando aqui serve de modo geral para todos. Quando tem uma regra especial lá, eu vou lá buscar, como estou fazendo aqui agora. 513 está no capítulo que trata sobre o cumprimento de sentença. Ele vai dizer, olha, o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do corresponsável, se esses sujeitos, o fiador, o co-obrigado ou corresponsável, não tiverem participado da fase de conhecimento. Se o cumprimento de sentença é a fase executiva do processo sincrético, é porque no cumprimento de sentença se está tentando fazer cumprir uma sentença, o nome é elementar. A sentença é um ato final de uma fase cognitiva, onde se estimula a participação em contraditório. Pois se os sujeitos do processo na fase de conhecimento não trouxeram para participar em contraditório o co-obrigado, o co-devedor, o fiador, esses sujeitos não podem ser lembrados apenas na execução. Então preclui a oportunidade do credor ir a juízo em face deles naquele processo. Não que ele não possa entrar com outro processo. Mas aí se ele quiser juízo em face do fiador e ele só lembrou do fiador agora, na hora de executar uma sentença que já transitou em julgado, mas a sentença transitou em julgado em face do devedor originário, né? E nós temos o limite da coisa julgada, né? A coisa julgada não prejudica terceiros. Então o fiador que não participou da fase cognitiva do processo, ele não pode ter seu patrimônio agredido. Seria uma lesão ao devido processo legal. Então é importante ali esse 513, parágrafo 5º. Tá? Bem importante. Isso é para assegurar a observância do contraditório. Inciso 5º. Também tem legitimidade passiva. O responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Garantia real, uma garantia que incide sobre o bem, né? Eu penso numa hipoteca, por exemplo. Veja que a lei aqui, ora fala em devedor originário, ora fala em responsável. Nós já vamos tratar da diferença entre devedor e responsável. Basicamente, o devedor é o sujeito que participa da relação obrigacional. É o sujeito passivo da relação obrigacional. O devedor, é ele quem deve, né? O fiador, por exemplo, o fiador não é o devedor, mas o fiador é um responsável. A lei lá no inciso 4º não falou o termo responsável, mas o fiador é um responsável. E qualquer outro responsável com base no direito, um direito vinculado ao bem, um direito real, uma garantia de direito real, né? É responsável. Responsável é, portanto, aquele que vai sofrer a agressão patrimonial. Pode ser, é um terceiro que vai sofrer a agressão patrimonial, seja por uma ordem legal, seja por um ato voluntário entre as partes. Então quem é o fiador? O fiador é um responsável que não deve nada para ninguém. Na verdade, ele é um responsável no campo processual, né? No campo material / processual, porque na verdade ele é um irresponsável, porque ele não deve nada para ninguém e fala assim, mas se fulano não pagar, pago eu. Então ele não é o devedor originário, mas como ele se comprometeu, né? Não se presume fiança, fiança é expressa, como ele se comprometeu, o credor pode ir a juízo em face dele. O responsável também não é o devedor originário. Por alguma relação qualquer obrigacional, foi instituída uma garantia real. Inciso 6º, o responsável tributário assim definido em lei, né? Então, é claro que aqui é um lobby, né? Uma influência da Fazenda Pública, né? E a Fazenda Pública pode ir a juízo lá numa execução fiscal em face não apenas do devedor originário, é direito tributário, né? Não apenas do devedor originário, mas qualquer responsável tributário lato sensu, tá? Então esse é o artigo 779, que traz aí
a legitimidade passiva, tanto originária quanto a legitimidade passiva originária ou primária, quanto a sucessiva ou secundária. Tá? Não tem muito o que falar em relação a isso. Isso é muito questão de direito material, fiança, garantia real. Aqui a lei só traz a legitimidade passiva. Os senhores têm que saber distinguir a legitimidade tanto ativa quanto passiva, quanto ela é originária, porque está no título, quando ela é superveniente, sucessiva, seja por ato negocial inter vivos, seja por uma previsão legal. Do ponto de vista processual, é isso que nos interessa. Tá? E aí, nesse capítulo introdutório ainda, nós temos o artigo 780, como eu lhes disse, no capítulo das partes na execução. Mas vejam que o 780 não trata muito de partes na execução, não. Tá? Na verdade, ele diz que o exequente, tudo bem, o exequente é um dos sujeitos, mas ele está dizendo, o conteúdo normativo do 780 é a possibilidade de cumulação. O exequente pode cumular várias execuções, e a acumulação de execução não está no plano subjetivo, está no plano objetivo. Né? Ele está cobrando duas dívidas, está acumulando. Então não deveria estar nesse capítulo das partes, mas o que importa é que está. O exequente pode acumular várias execuções, ainda que essas execuções sejam fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo, e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. Na verdade, tem outro capítulo, tem outro dispositivo do Código, não sei se eu vou me lembrar aqui agora, 329? Não, 329 não, 327. 327. Vou trazer aí para os senhores. 327, parágrafo 1º. Esse 327, parágrafo 1º, trata da acumulação de pedidos lá na tutela cognitiva. E aí, esse parágrafo 1º, que é o que nos importa aqui, ele trata dos requisitos da acumulação. De todo modo. E veja que na execução, o 780, em larga medida, incorpora aquilo ali. Né? São requisitos de admissibilidade da acumulação, que os pedidos sejam compatíveis entre si. Aqui, esse inciso primeiro sai fora, porque na execução nós temos a satisfação, né? Não há julgamento de mérito no sentido de procedência, pedidos serem compatíveis. Inciso segundo, que seja competente para conhecer desses pedidos o mesmo juízo. Veja que a competência está mantida no 780. E inciso terceiro, que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Veja que a adequação procedimental também está no 780. Então veja que a parte final do 780, ó, último, idêntico procedimento. Está batendo lá. Antes dele, desde que todas elas, as execuções, seja competente o mesmo juízo. Competência do juízo para execução. Está lá. A parte inicial é que há uma adaptação do julgamento de mérito na tutela cognitiva e a satisfação do cumprimento de uma obrigação na execução. O exequente pode acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo. Então ali há uma identidade que se exige de diferente no 780, é uma identidade subjetiva entre exequente e executado. Ok? Veja que em larga medida o 780 ele se amolda à cláusula geral de cumulação do 327, parágrafo 1º. Ok? Com isso a gente encerra então essa parte, esse primeiro tópico que eu separei para falar com os senhores a respeito